E aí, vamos às correções? Vamos? Então vamos lá. Página 23. Os tipos de desigualdade social. Analise o mapa a seguir e depois responda as questões propostas. A população em situação de pobreza. Aqui no mapa do Brasil, nós estamos vendo as 5 regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, ok? E nos mostra, através dessa tabelinha aí, que o Nordeste tem 43,5% de situação de pobreza, vindo a nos informar que é a região onde acontece o maior número de pobreza, né? Infelizmente lá devido ao saneamento básico, né? Devido à vida difícil, falta de emprego, enfim, vários aspectos que vêm a detectar esse número aí, ok? Então, o que o mapa está nos apresentando, representando? Que a população do Brasil em situação de pobreza. A população do Brasil em situação de pobreza. Qual a região concentra o maior percentual da população em situação de pobreza? Pelo mapa, a região Nordeste. Nós vimos, né, que são 2 regiões mais pobres do Brasil, Nordeste e Norte. Porém, a mais pobre entre as duas é a Nordeste. Página 25. Quais são os 3 grandes grupos de desigualdades sociais que existem no Brasil? Escreva o nome de cada um deles, seguindo de um exemplo, analisando nos gráficos da página anterior. Então, nós vimos aqui no gráfico, né, foi falado no vídeo a respeito delas, né, dessas desigualdades. Então, nós vimos a desigualdade racial, que nos mostra que a população branca tem renda mensal maior do que a população parda e negra, isso? Nós vimos que a desigualdade de gênero, as mulheres trabalham muito mais que os homens nos seus afazeres domésticos, né, dentro de casa. E nós vimos também a concentração de renda, ou seja, de dinheiro, né, que os 10% mais ricos da população detêm mais de 40% da renda total, ou seja, quanto mais rico, mais rico ele fica. E número 2. No segundo gráfico da página 24, sobre horas dedicadas aos afazeres domésticos por semana, é possível identificar 2 tipos de desigualdade social. Quais são eles? Bom, são eles a desigualdade de gênero, né, homem e mulher, e racial. Não é isso? Infelizmente ainda existe. E número 3. Escreva as informações que você obtém ao analisar o primeiro gráfico da página 24, sobre a renda mensal por cor ou raça. Nós vimos que a média, tá? A média em termos de salário, tá? É de R$ 2.104. Porém, a população branca tem renda média mensal de R$ 2.736, mais ou menos. E a população preta tem renda média mensal de R$ 1.537. A população parda tem renda média de R$ 1.529. Ou seja, até aqui, nesse momento aqui, de salário, de média salarial, né? Quanto maior o poder aquisitivo, maior a pessoa vai receber. E nos mostra aqui que a população brasileira tem, em média, esse salário aqui. Ou seja, muito pouco para ela poder se manter nos seus afazeres do seu dia a dia, para se manter na alimentação, no vestuário, né? Pagar o colégio, o supermercado, enfim, para as suas necessidades diárias, né? É um valor muito pouco, não é isso? E o salário mínimo não chegou nem a esse valor aqui ainda, mas esse valor aqui é o valor que é em relação ao básico, ok? Da população brasileira. Vamos seguindo agora na página 26. Analise a charge, ok? A charge é o desenhozinho aí, onde apresenta o desenho e uma fala que você vai refletir. Analise a charge a seguir e reflita sobre a realidade retratada. Nela, há uma contradição, já que, a rigor, os personagens se encontram no mesmo mundo da paisagem que apreciam, que é o planeta Terra. Contudo, em um sentido figurado, vivem em mundos distintos, conforme a fala do garoto.
Com base nas suas reflexões a esse respeito, responda as questões a seguir. O pai e o filho estão no seu local de moradia, que é um barraco, no morro, observando lá embaixo. E o menino fala: pai, eu quero morar naquele mundo, como se aquele mundo não fosse dele. Porque, no sentido figurado, pode-se dizer que os personagens vivem em outro mundo em relação ao cenário que avistam. Por quê? Porque são de realidades muito distintas. São pessoas em situação de pobreza, avistando uma cidade rica, não é isso? Elementos que não existem onde eles estão. Ou seja, ele olha o mundo em que ele vive, nesse mundo, porém ele não se sente parte desse mundo pela maneira que ele vive, de grande pobreza. B. Observe novamente o mapa da página 23 e os 3 gráficos da página 24. Entre esses 4 recursos visuais utilizados, escolha os 2 do que melhor ilustram a realidade mostrada na charge. Bom, no mapa da página 23, que vai lá na página 23, você vai ver o mapinha. Na página 23, por quê? Porque mostra a proporção de pessoas em situação de pobreza, como a charge, e o terceiro gráfico da página 24, que mostra a má distribuição de renda entre 90% da população. Isso? Na página 27 tem assim: leia a seguir, que trata da desigualdade de gênero do país. E o gráfico que acompanha com dados sobre a desigualdade racial. Depois responda as questões. Então aqui nos mostra um gráfico que é a frequência escolar de homens e mulheres por sexo, cor e raça. Mulher estuda mais, trabalha mais e ganha menos do que o homem. Verdade. As mulheres trabalham, em média, 3 horas por semana a mais do que os homens, combinando trabalhos remunerados, afazeres domésticos e cuidados de pessoas. Mesmo assim, e ainda contando com um nível educacional mais alto, elas ganham, em média, 76,5% do rendimento dos homens. Elas trabalham fora e, ao chegar em casa, elas trabalham dentro de casa, dando continuidade ao trabalho, ou seja, além de trabalhar fora, trabalha dentro também. Qual é o assunto principal tratado no texto? Desigualdade social. Que tipos de desigualdade social podemos identificar no texto e no gráfico? Quais são os 2 tipos aí que nos mostra? É desigualdade de gênero, que é o homem e mulher, e desigualdade racial, né? Que raça, cor. Quais dados apresentados evidenciam as desigualdades sociais? Aqui no gráfico, quais são os dados? Aqui nos mostra que as mulheres ganham, em média, 76,5% do rendimento dos homens, não é isso? Mesmo quando apresentam maior escolaridade. Homens e mulheres pretos ou pardos apresentam menor frequência escolar quando comparados a homens e mulheres brancos, nos mostrando, então, a desigualdade racial. Isso? Muito bem. Bom, crianças, então nós terminamos aqui o nosso assunto sobre a desigualdade social, que infelizmente, né, ainda existe no nosso país. Ok? Por isso é importante, né, que a gente aprenda a lidar com as diferenças e aprenda a valorizar todo tipo de trabalho digno. Ok? Muito bem, terminamos nossa aula. Me aguardem no próximo vídeo, ok? Fique com Deus. Beijos, continue se cuidando.